O dia tá lindo, clima ensolarado, clima de piscina, cervejinha e churrasco. Família tocada, saio na balada. Peço a meu Deus que proteja meus aliados. Pois é, essa vida é muito... Tô fazendo uma pesquisa da faculdade e eu queria saber se você sabe diferenciar o clima do tempo. Não, como que é? Não sabe? E os tipos de clima do Brasil? Você conhece? Vamos apresentá-los para você então. Por ser um país de grande extensão territorial, o Brasil possui grandes variações de climas. Tem da maioria do seu território 93% localizado no hemisfério sul e uma pequena parte, 7%, no hemisfério norte. O que significa que o território está em uma zona intertropical do planeta, com exceção da região sul. Por essa grande extensão do território, é possível identificar diversos climas com nomenclaturas diferentes, sendo os principais equatorial úmido, tropical continental, tropical de altitude, litorâneo úmido, tropical semiárido e subtropical úmido. O clima equatorial pode se identificar na maioria dos estados da região norte, parte do Mato Grosso do Sul e do Maranhão. Esse clima se caracteriza pelas temperaturas médias elevadas, pela baixa amplitude térmica e pela grande umidade, já que há chuva o ano todo, sem nenhum período de estiagem. Além disso, sofre a ação das massas de ar continental e equatorial atlântica, influenciando também a floresta amazônica. O clima tropical é predominante na região central do Brasil, na região centro-oeste, além de parte do Maranhão, Piauí, Minas Gerais e Bahia. É caracterizado por temperaturas elevadas e amplitude térmica que varia de 5 graus a 7 graus. Apresenta duas estações do ano bem definidas, uma quente e chuvosa, no caso verão, e outra amena e seca, o inverno. O clima tropical de altitude é encontrado nas serras e planaltos do Atlântico Sudeste. Nesses locais, por sofrer a influência da massa de ar tropical atlântica, o verão também é chuvoso, já no inverno podem ocorrer geadas. Temperaturas amenas e amplitude térmica varia entre 17 a 22 graus. O clima tropical semiárido ocorre no interior do Nordeste, na região conhecida como Polígono das Secas. Caracterizado pelas temperaturas médias elevadas e pelos períodos de estiagem, sofre influência da massa atlântica causando chuvas, porém são mal distribuídas. O clima subtropical ocorre na região sul do país, podendo ser perceptível a distinção com o restante do Brasil. Caracterizada pela alta amplitude térmica e temperaturas médias anuais de 19 graus. Com relação às chuvas, são bem distribuídas, não havendo um período que elas sejam mais intensas. Geadas também são comuns. O litorâneo úmido ou atlântico ocorre nas regiões litorâneas do Brasil, caracterizado por temperaturas médias até 26 graus pela maior concentração de chuvas intensas no inverno, pois sofre a ação da massa tropical atlântica. Nos últimos anos, a presença de desastres ambientais ocasionados pela mudança de clima no Brasil e no mundo se agravam. Isso acontece por diversos fatores, desde poluição até o aquecimento global. Os impactos das mudanças climáticas já saem muito evidentes em inundações costeiras, ondas de calor, chuvas intensas e mudanças nos ecossistemas. Mais recentemente foi registrado na Grande São Paulo, no dia 11/2/2020, uma grande quantidade que equivale à metade do esperado para todo o mês, mais precisamente 114 milímetros em um único dia, causando inundações e deslizamentos em várias cidades da metrópole. Dados mostram que essas chuvas aumentaram desde o começo dos anos 2000, já com 11 eventos de chuvas acima de 100 milímetros, fato que não acontecia há mais de 20 anos. Vale lembrar que o problema não está em chover todo dia igual acontecia antigamente, quando ganhamos o apelido de Terra da Garoa com as chuvas de fim de tarde. O problema está quando essas chuvas vêm em grande quantidade todos os dias, causando assim deslizamentos e enchentes, como sempre ocorre no bairro do Roxidale em Osasco, ou ocorreu no Morro do Sacó em Osasco, divisa com Barueri. Esse é só um evento extremo que vivemos nos últimos anos. Vale lembrar também das queimadas na Amazônia,
fazendo com que o dia virasse noite em grande parte do país. Um cenário que podemos definir como um pré-apocalíptico. Tudo isso impacta no curso natural do clima, como já citado. Com chuvas em períodos com menos probabilidade de chover, há um aumento gradativo da temperatura terrestre. Hoje estamos 1 grau mais quente, falando no cenário mundial, causando derretimento de icebergs. Já no Brasil, as queimadas na Amazônia também impactam o meio ambiente, por exemplo, influenciando também na atividade agrícola. Falando sobre as queimadas, o que poderíamos fazer para evitar acontecer e, consequentemente, impactar no clima? Já existe uma lei que pune quem pratica, tipificada como crime ambiental, com possibilidade de reclusão de 1 a 4 anos, além de multa, para tentar acabar com as queimadas. A melhor saída era promover uma reforma, atrás da proposta de emenda constitucional, mais conhecida como PEC, e assim encontrem uma solução favorável ao meio ambiente. Para monitorar esses eventos, o mais aconselhável era usar o sistema Radan, um radar na floresta amazônica, pois caso tenha uma queimada, será muito mais fácil de localizá-la e apagá-la. Reduzindo assim o impacto sobre o clima, não causando tantos prejuízos. No Brasil, a prática da política ambiental só veio a ser adotada a partir da década de 30. As primeiras ações governamentais para a preservação ambiental no país foram a criação de parques nacionais, localizados em pontos onde ocorriam as expansões agrícolas e os consequentes processos de desmatamento. Como a criação do Parque Nacional de Itatiaia, na divisa de Minas Gerais e Rio de Janeiro, do Parque de Iguaçu, entre o Paraná e a Argentina, e a Serra dos Órgãos, também no Rio de Janeiro, são exemplos. Além disso, foi elaborado em 1934 o primeiro Código Florestal Brasileiro para regulamentar o uso de terra no sentido de preservar o meio natural. Porém, com o processo de expansão industrial que ocorreu no país na década de 1950, quando o objetivo era atrair indústrias estrangeiras e impulsionar o desenvolvimento econômico e financeiro do país, as políticas ambientais foram deixadas de lado e, consequentemente, seus avanços pararam. Na década de 1960, algumas ações ainda foram realizadas, com destaque para a promulgação do novo Código Florestal Brasileiro, que estabelecia alguns novos parâmetros, como a criação das APPs, Áreas de Proteção Permanente, e a responsabilização dos produtores rurais sobre a criação de reservas florestais em seus terrenos. Nos anos seguintes, graças às pressões realizadas pelos movimentos ambientalistas, além da realização da Conferência de Estocolmo de 1972, o Brasil retomou o emprego de ações direcionadas a ampliar a política ambiental no país. A primeira grande atitude foi a criação, em 1973, da Secretaria Especial do Meio Ambiente, ou apenas SEMA, cuja orientação girava em torno da preservação do meio ambiente e da manutenção dos recursos naturais do país. Na década de 1980, outros órgãos foram criados, como o Sistema Nacional de Meio Ambiente, SISNAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, CONAMA, e um órgão voltado para a fiscalização, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA. Com a promulgação da Constituição Federal de 1988, a política ambiental no Brasil conheceu seus maiores avanços quando foi elaborada aquela que é considerada uma das leis ambientais mais avançadas em todo o mundo. Essa referência deve-se principalmente ao fato da legislação visar tanto deveres dos cidadãos quanto das empresas, instituições e o próprio governo. A crítica, a partir de então, deixou de ser direcionada sobre a legislação, passando a questionar sobre a sua aplicação, pois inúmeros crimes ambientais, aqueles cometidos por grandes empresas, geralmente acabam sem punição. Em 2010, no entanto, houve uma nova polêmica envolvendo a política ambiental, com a elaboração de um código florestal que é considerado pelos grupos ambientalistas um retrocesso na legislação brasileira em relação ao meio ambiente. Entre os pontos polêmicos está a redução das áreas das APPs e o esquecimento dos crimes ambientais praticados por latifundiários. Ficamos por aqui com esse vídeo e esperamos que vocês tenham aprendido um pouco sobre os climas no Brasil. É de extrema importância para a humanidade tentar não prejudicar o meio ambiente, pois isso impacta de forma muito grave onde vivemos e também gerações futuras.
Portanto, vamos colocar a mão na consciência e preservar o meio ambiente. A Terra renasce, o mundo se cura, mas nós, se morrermos prejudicando ela, não haverá outra chance. Para melhor entendimento do tema, recomendamos o site Climatempo. Ele, além de mostrar previsões meteorológicas, ele oferece imagens de satélite em tempo real. Olha que top! Tipo aqui onde eu estou. São bem precisas. Além disso, ele tem uma aba toda com previsões, mapas sobre o clima, sobre os gráficos, sobre chuva, notícias, além de ter cupom de desconto. Foi o que mais chamou a atenção no site. Daí ele mostra previsões de 5 dias. É o site mais recomendado e mais seguro que tem no país. Ele é bem interessante, ele é bem rico em informações. E ele mostra notícias tipo, que vão acontecendo, meio que alertas. Alerta de ventania, frio intenso. E é isso.